do livro de Lucas 24:13, dois discípulos a caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis triste? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino de Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que disseram a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós preparávamos que fosse ele e que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje, terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam-se. Aleluia! Glória a Deus. As quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam-se assim como mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe e que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E abrindo-lhes então os olhos, e o conheceram, que ele desapareceram-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ainda em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, as quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e com eles foi conhecido no partir do pão. Aleluia, glória a Deus, que mensagem, né? Aqueles dois eram dois dos discípulos dos 12, e aparelhando-se com ele, Jesus, né, ele fez um teste, né, porque ele já tinha ressuscitado e aparecendo, ele fez um teste. Eu creio que foi um teste. Aparelhou-se com eles e falou com eles, mas ele estava tão perplexo, cabisbaixo, triste, emudecido, que eles não perceberam que Jesus andava com eles. E convidando ele para entrar, para comer e beber, que já era decair da noite, ele entrou e partiu o pão. Quando ele partiu o pão e agradeceu e os deu, aí eles perceberam que eles estavam junto com Jesus. Mas quando eles estavam orando, os olhos fechados, Jesus desapareceu da sua visão. Será que não é assim nos dias de hoje, meus irmãos? Será que muitos de nós não estamos como esses dois discípulos? Que Jesus, aparelhado com eles, falando com eles, eles não o reconheceram, mas eles andavam com Cristo tanto tempo.
No ministério de Cristo na terra, eles andaram todo o tempo com ele. Ele não conheceu o falar, eles não conheceram o andar, as palavras. Porque o que mais a gente prestava atenção naquela época que Jesus andou com os 12 era o falar. Era diferente e é diferente até hoje. Deus está conosco, Jesus está conosco, Pai, Filho, Espírito Santo, mas muitas das vezes estamos tão enfraquecidos que não conseguimos mais contemplar a face de Cristo que está conosco. Essa linda mensagem é para que venham nos despertar, para que a gente não esteja como aqueles 2 discípulos. Estavam despercebidos por quê? Porque eles estavam tristes porque Jesus tinha partido, tinha sido crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Mas Jesus voltou, aparelhou com ele, mas eles não conseguiram enxergar que com eles andava o próprio Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que essa mensagem venha para despertar a mim e a você, que está desapercebido. Jesus está contigo e comigo. Ele está aparelhado conosco. Vamos crer, meus irmãos, nesta manhã, neste momento, Deus fala com você e comigo, amém?